A importância de elaborar um contrato para pequenos e médios empreendedores? Esse é o tema que a gente vai abordar nesta edição do programa Rumo Certo, aqui no Canal Empreender. E para falar sobre este tema tão importante para os empreendedores, a gente convidou uma especialista, a Viviane Danieleski, ela que é escritora, advogada, contratual e empresarial. Viviane, seja bem-vindo aqui a esta edição do programa Rumo Certo do Canal Empreender. Um prazer te receber aqui. Igualmente, é uma alegria estar aqui, viu, Bruno? Prazer é nosso aqui mais uma vez te receber aqui para esse bate-papo. Viviane, o crescente empoderamento do consumidor, cada vez mais bem informado, investigativo, independente, traz como consequência imediata o aumento do nível de exigência. Neste cenário, os negócios precisam ser cada vez mais competitivos, correto? Exato. E essa competitividade, a meu ver, ela vem com uma necessidade de estruturação, né? Quando a gente estuda a legislação, na própria lei a gente vê que o conceito de empresário é aquele que vai desenvolver a atividade organizada, né? Não é somente uma atividade econômica, mas é uma atividade econômica organizada. E como a pessoa tem as possibilidades de escolher o que ela vai fazer, com quem ela vai negociar, o que ela vai oferecer no mercado, é óbvio, no momento que ela começa a atividade, ela já tem uma entrada no mercado, não é? Mas o que eu defendo é que todos, não só os grandes empresários, mas mesmo os pequenos e médios, precisam tomar cuidado com os contratos. Precisa dar uma atenção, sabe, Bruno? Agora, o porquê dessa preocupação, Viviane, que os empreendedores eles devem tomar com os contratos? Então, toda atividade econômica, ela já vai acontecer com uma negociação. Então, se nós pensamos no comércio, numa prestação de serviços, isso só vai haver se existir uma troca. Então, o contrato em si, ele já existe no negócio. Agora, o que nós especialistas falamos é que nós precisamos de instrumentos que deixem claro como isso vai acontecer, delimitando inclusive os riscos que as partes vão assumir ou não. A gente tem dois problemas aí. Vamos pensar aí só em dois tipos de relação, tá? Eu tenho a relação que é a relação de consumo, em que a gente foca no empresário e no seu consumidor, e outra relação que é a relação empresarial, que é a relação entre o empresário e seu fornecedor, né? Tanto em um quanto em outro, nós precisamos delimitar bem como vai acontecer essa relação para evitar o mínimo de perdas e para prever quais são os riscos assumidos por ambas as partes. A gente tem uma diferença, não é? Dentro da relação de consumo, que é o oferecimento a uma gama de consumidores, não é? E principalmente agora com o uso da internet, a gente tem a possibilidade de uma venda, por exemplo, não só em nível local, mas em nível global, né? Então eu preciso falar para esse meu consumidor, olha, eu atendo, eu vou até aqui, tanto que tem algumas empresas, óbvio que eu sou advogada, eu faço isso, né? Eu leio aquelas informações que estão no site, mas tem algumas empresas que falam assim, olha, se você não quiser receber nossas informações, que nós compartilhemos os dados, tal, não clique nesse link, porque ele já fala para essa pessoa que é uma negociação, é um contrato. Então, essa consciência é muito importante. Agora, com o seu fornecedor, você também precisa saber até onde esse fornecedor vai. Eu estou negociando com alguém e essa pessoa entrou num processo aí de recuperação extrajudicial. Qual vai ser a consequência para o meu negócio? Se você só faz uma contratação verbal, que ela é legítima, ela
é legalmente protegida, mas você não tem a facilidade de provar o que foi combinado, né? Então, quando nós falamos em contrato, o contrato já vai existir quando eu tenho uma organização dessas duas vontades, né? Então, de um lado, uma pessoa que vai oferecer algo, do outro, a pessoa que vai pagar por isso, e aí elas entram em acordo, pronto, já tem um contrato. Agora, esse contrato é necessário que ele seja formalizado para que as partes saibam exatamente a que riscos estão se comprometendo. E ainda assim, né, Viviane, a gente sabe que você está falando bem aí da importância, né, da formalização de contratos, né, nesse mundo do empreendedorismo entre fornecedor e empreendedor. E quando há quebra desse contrato? A gente sabe que é muito comum acontecer, né? Acontece em contratos de locação de imóveis, em contrato de locação de itens, de produtos, ainda mais no ambiente de negócios. Isso também é muito comum de acontecer. E aí, quando há essa quebra, o que fazer? É muito comum. E essa é uma grande possibilidade quando nós estamos pensando nos contratos. Por quê? Eu tenho alguns caminhos para a solução desse conflito. Eu tenho um caminho que normalmente é o que as pessoas pensam, ok, eu tenho esse contrato escrito, eu vou mover uma ação judicial. Mas, se você coloca uma cláusula, por exemplo, de levar para uma câmara arbitral, esse contrato vai para um juízo arbitral. Ou se você coloca uma cláusula de que as partes entendem que vai ser levado para uma câmara de mediação, também a gente pode ter essa outra forma de solução de conflitos. Realmente, o contrato, ele não vai garantir o seu cumprimento. O cumprimento, a extinção normal do contrato, que nós esperamos, né? Eu assinei, contratei contigo um determinado serviço, você prestou o serviço, eu paguei, isso é ótimo, né? E foi prestado o serviço, encerra com o cumprimento. A gente chama dentro o termo jurídico, né? Esse cumprimento é o adimplemento. Agora, essa quebra de contrato, ela é muito comum e por isso que é importante que seja previsto o que vai acontecer, né, e como isso vai dar aí, vai ter um andamento. Por exemplo, eu dei aí a possibilidade da gente escolher onde vai ser julgado, né? Então, a justiça, ou uma mediação, ou ainda a arbitragem. Mas não só, né? Por exemplo, na locação, que é muito comum, né, quando a gente fala de empreendedor, esse empreendedor loca um imóvel, faz uma previsão, mas, enfim, é flutuante realmente a atividade empresarial. E naquele mês ele não conseguiu fazer o pagamento do aluguel. Qual vai ser a consequência? A consequência já está lá no contrato, que é o pagamento da multa. Então, o fim do contrato nunca é a primeira solução, né? Normalmente a gente tem essa criação de cláusulas, né, de penalidade, né? A gente chama de cláusulas penais, que são as multas. Viviane, se a gente voltar no tempo aqui, pelo menos nos últimos anos, nos últimos 10 anos aí, a gente via muito aqueles contratos com aquelas cláusulas com letras minúsculas, até difícil, né, de ler ali, de entender. Na sua opinião, esses contratos, eles vêm evoluindo nos últimos anos? Vem sim. Eu entendo que é uma mudança de paradigma que vem, e agora eu não falo nem recentemente, né, porque o nosso código já tem mais de 20 anos. O Código de 2002, ele inaugura um novo modo de pensar o direito dos contratos, que é reconhecer que o centro do contrato, ele precisa olhar não só o que aquelas partes estão combinando, não que isso não seja importante, né? Na verdade, o contrato, ele é uma forma de que as pessoas criem as próprias leis, né, dentro daquela relação. Mas hoje a gente tem alguns princípios que eles dão
uma outra forma de analisar. Por exemplo, um dos princípios que eu falo é o princípio da boa-fé objetiva. Ele cria deveres laterais, que são cláusulas que, mesmo que eu não tenha escrito no contrato, as partes precisam cumprir. Então, por exemplo, dever de colaboração, dever de honestidade, dever de informação. Então, o nosso contrato que vigora hoje, ele é um contrato totalmente diferente daquele que havia no Código Civil de 1916, porque são sociedades diferentes. Né? E você falou assim, aquelas letras minúsculas, né? A gente tem, inclusive, no Código de Defesa do Consumidor, uma previsão que eu acho até curiosa, mas se está na lei é porque as partes não cumpriam, né? De que pelo menos a letra precisa ser número 12, né? Então, não sei se todos aí, né, usam os editores de texto, o mínimo 12 na letra. Você já não tem uma letra tão pequena que inviabilize, por exemplo, alguém de tomar conhecimento sobre o que está dentro daquele contrato. Tanto que no passado a gente falava dos contratos leoninos, não é? Que eram contratos realmente feitos para prejudicar a outra parte. Hoje não. Hoje, o contrato corretamente criado e entabulado é aquele que pensa qual é o objetivo dessa negociação e que ambas as partes estejam cientes e protegidas do que elas combinaram. A gente teve uma alteração, essa recente, né, no direito dos contratos, com a Lei da Liberdade Econômica, que deixou mais claro, não que isso não existia no nosso sistema, tá? Mas deixou mais clara a possibilidade de que as partes pensem em quais riscos serão assumidos. Né? Então, isso hoje a gente já tem na lei. Né? Então, para mim, eu entendo que o profissional que vai te assessorar, né, nessa parte jurídica, ele tem o dever também de fazer com que se cumpra a boa-fé objetiva, a função social do contrato, né, pensando nesse contrato que seja mais interessante para toda a coletividade, não só para aquelas partes. Perfeito. Viviane, a gente só vai fazer um rápido intervalo e na volta a gente segue falando aí sobre a importância da elaboração de contratos no ambiente de negócios. Tá ótimo. E para você de casa, não sai daí, a gente segue falando sobre a importância dos contratos para os empreendedores, para os micro, para os pequenos, sobre as mudanças na lei e também sobre as cláusulas abusivas. Não sai daí, a gente volta daqui a pouquinho. Estamos de volta com esta edição aqui do programa Rumo Certo no canal Empreender, falando sobre a importância da formalização dos contratos no ambiente de negócios. E a gente segue conversando com ela, com a Viviane Danieleski, ela que é escritora, advogada contratual e empresarial. Viviane, a gente falava justamente no bloco anterior sobre as mudanças, né, que foram acontecendo ao longo dos anos na legislação brasileira e que tem aí, claro, favorecido os empresários e empreendedores desse Brasil, né? Exato. E é uma coisa interessante, né? Muitas pessoas que são empreendedoras, e você falou logo no começo da nossa conversa sobre esse empoderamento, não é? As pessoas acham, esses pequenos e médios empreendedores, que o direito não é para elas, que eu não vou ter acesso a um advogado porque vai ser muito mais caro para mim, etc. Mas não, a ideia é que se essa pessoa já começa o seu negócio pensando, né, onde ela está, fazendo plano de negócios, tendo aí, né, toda essa estrutura para o negócio, ela consegue crescer de uma maneira estruturada e crescer mais rápido, né? A gente vê até quando pensa em
em negócio de estética, não é? A pessoa fala assim, olha, não, mas eu não tenho um contrato, eu tenho um formulário. Isso é um contrato. Então, eu entendo que esses empresários precisam ter essa consciência de que, olha, mesmo que eu não colha a assinatura da pessoa, né? Eu tenho só lá uma empresa de aluguel de traje a rigor. Eu vou colher só a assinatura da pessoa e a garantia. Já é um contrato, né? Então, pensar em contratos e focando, né, nessa questão da boa-fé objetiva é uma necessidade para todo empresário. Falando um pouquinho mais, Viviane, desses contratos, existem aí alguns pontos ou quais pontos você elencaria aqui para o nosso público, para o nosso telespectador, que devem ser essenciais, que não podem faltar na hora de o empreendedor elaborar um contrato empresarial? Ah, tá. Isso é importante pensar, né? Vamos pensar aqui em dois tipos de contratos, tá? Um contrato de compra e venda e outro contrato de prestação de serviços. Esses são os mais comuns que os empresários têm que cuidar para desenvolver o seu negócio. Tanto em um quanto em outro, a gente precisa deixar claro quem são as partes. Como assim? Precisa ter os dados, né? Nesse instrumento de contrato, que é esse documento, precisa ter os dados de ambas as partes. Quem é o fornecedor, quem é o empresário, o empreendedor, então colocar os dados, o nome da empresa, o CNPJ, o endereço, e-mail, telefone, para que as pessoas possam se encontrar. Em relação ao cliente, também é necessário que tenham todas essas informações. Então, informar para esse cliente que, olha, eu preciso do seu nome completo, do seu CPF, e-mail, telefone. Por quê? Todas essas informações, além de estarem no contrato, elas vão ser incluídas na nota fiscal, né? Então, como uma forma mesmo, a gente usa o termo compliance, né, que nada mais é cumprir a lei. Então, essas informações são essenciais. Bom, então já sei quem são as partes. O que mais eu preciso ter? O objeto desse contrato. A gente falou em 2 contratos aqui, né? Então, eu tenho o objeto da prestação de serviço. Qual será a prestação de serviço? Eu vou contratar o serviço de uma empresa de faz tudo, né? Que faz parte de encanamento, elétrica, etc. Então, vou descrever nesse meu contrato quais são esses serviços que vão ser colocados. Não, eu não faço esse contrato, eu vendo um determinado produto. Então, o objeto do contrato é a venda desse produto. Isso tem que estar descrito. O terceiro ponto, né, então eu tenho os dados da parte, o objeto do contrato, e o terceiro ponto é o preço. Então, isso é essencial. Sem o preço, eu não tenho como ter fechado essa minha negociação. Além do preço, a parte final é a assinatura das partes. A assinatura das partes é só a expressão do consentimento. Por quê? Ninguém faz negócio se não concordou com o outro, né? A gente fala assim, olha, precisa de 2 para brigar, precisa de 2 para fazer negócio. Então, eu preciso ter esse consentimento expresso, né, para que amanhã ou depois, no caso de você, empreendedor, esse seu contratante não fale para você que, olha, ele me obrigou a fazer essa contratação. Não é verdade? É verdade. Viviane, eu, por exemplo, quando eu alugava um apartamento para morar, eu ficava pensando, eu li aquele contrato redigido pelo proprietário, pela imobiliária responsável por aquela unidade, por aquele imóvel e via, não é possível, esse contrato aqui está privilegiando, beneficiando o proprietário ou a imobiliária responsável por aquela unidade, por aquele imóvel. E aí eu te pergunto, com relação a esses contratos, os contratos mais antigos, né? Essa é a impressão que a gente tem, né? Quando a gente lê ele ali, ele redigido, impresso, já está beneficiando um lado e não os dois lados. E aí eu te pergunto, o que é que o empreendedor deve se atentar, deve fazer com relação a essas cláusulas contratuais? Então, primeiramente, existe sim
né? A gente olha aqueles contratos de locação empresarial, então tem algumas garantias para o empreendedor. Por exemplo, se ele tiver um contrato de 5 anos, ele pode conseguir a renovação desse contrato, né? E aí tem alguns locadores que falam assim, não, eu só vou fazer contrato por 1 ano, porque aí ele consegue aí aumentar o valor do aluguel, etc, etc. Qual é a nossa indicação para essa pessoa? Quando ela sente realmente que esse contrato está privilegiando só a outra parte. Eu entendo que a gente tem que seguir a regra do mercado, né? Como assim? Se você percebe que, olha, é só esse contrato que me deixa numa situação mais desfavorável, eu vou verificar se tem outros espaços, né? Por exemplo, no caso do ponto comercial, será que é só realmente aquele ponto que é o indicado para eu colocar a minha empresa? Né? Além disso, hoje a gente pensa nesse novo sistema do Código Civil, que é a ideia da boa-fé objetiva. Então, via de regra, os contratos não devem ser, assim, criados de forma a privilegiar somente uma das partes, ok? Mas, e aí eu vou colocar um ponto importante, né? Quando a gente fala em contratos, em direito civil, nós temos a liberdade de escolha de quais são as regras que a gente vai colocar. Eu falei no bloco anterior que não caberia quando um não quer, dois não brigam, né? Quando um não quer, dois não negociam. Então, existe essa necessidade do acordo. A partir do momento que você viu, olha, esse contrato está... por exemplo, o contrato de locação está me obrigando a abrir mão das benfeitorias. Será que eu quero esse contrato ou não? Porque o contrato não é obrigado. Embora as partes às vezes entendam que elas são forçadas a fazer um contrato, elas não são forçadas. Então a gente tem que ter essa consciência do nosso poder enquanto pessoas que escolhem o que vão ser dentro daquela relação. Entende, Bruno? Entendo. Então, no direito civil, a formalização desses contratos não é obrigatório. Ele acontece porque acaba sendo ali um respaldo, uma garantia, digamos assim, não só para o empreendedor, mas principalmente para o fornecedor. É isso? Isso. O contrato ele já se forma independentemente de um documento. Ele já existe. Para que a gente vai ter, então, esse contrato formalizado? Eu preciso ter delineadas quais são as regras que vão reger aquela minha relação. Então, é importante a formalização? Claro que sim. Né? Se eu for alugar um imóvel com um aluguel de R$10.000, com uma multa de 2%, e por um prazo de 5 anos, eu preciso ter isso formalizado. Se o meu contrato é verbal, eu vou ter que, num problema dentro dessa relação que pode haver, né, eu vou ter que provar isso em juízo. Então, você perde em prova. Né? Então, o contrato ele é um facilitador da prova daquele determinado negócio. Por isso que ele é tão importante. Mas senão a gente falaria assim, mas enfim, se todas as relações já acontecem, para que eu precisaria de um contrato? Né? Então, o contrato ele nos garante que nós delimitamos as regras do jogo. Então, se você percebe que o contrato não está sendo favorável a você, você pode negociar. Posso te dar um exemplo? Não só em relação aos contratos de locação comum, né? Mas em relação aos contratos de locação em shopping center. Tem muito empreendedor que vai abrir sua loja, tem o sonho de colocar sua loja no shopping center, porque é um ambiente em que as pessoas já estão atraídas para instalar aí seus negócios, e a pessoa fala assim, nossa, tem 13º aluguel, tem uma taxa assim, eu tenho que pagar uma verba lá de publicidade. Tudo isso pode ser negociado? Pode ser negociado. Mas eles já me vêm com um contrato pronto. Mas você pode negociar? Sim.
entende? Sim, sim. Viviane, nosso bate-papo já está se encaminhando aí para o final. Quero imensamente agradecer essa sua participação conosco nesta edição do programa Rumo Certo aqui no canal Empreender, falando aí sobre a importância da formalização de contratos no ambiente de negócio, seja para o micro, seja para o pequeno, seja para o médio empreendedor. A Viviane Danieleski, ela que é escritora, advogada contratual e empresarial. Viviane, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação conosco aqui nesta edição. Ai, muito obrigada, Bruno. Uma alegria estar aqui com vocês e a falar dessa ferramenta, não é, de construção do poder nas relações privadas. Muito importante. E até a próxima participação aqui conosco. Até, tchau. Um abraço. E para você de casa, muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia nesta edição do programa Rumo Certo, aqui no canal Empreender, e até a próxima.